E aí, galera do sétimo ano, a gente vai estar aqui hoje falando sobre expansão marítima e comercial, tá? Ele é um tema bem amplo, só que aqui a gente vai estar vendo em linhas gerais. Vamos falar sobre as rotas de navegação que ocorreram no período, mas o foco principal vai ser mostrar para você essas mudanças, essas transições da Idade Média para a Idade Moderna e como que o renascimento comercial urbano vai fazer com que as pessoas daquele período compreendam que o mundo é muito maior do que eles pensavam, ok? Vamos lá para a aula? Então, bora lá! Expansão marítima comercial também é conhecida em alguns livros como o período das grandes navegações, tá? Nos anos de 1200, 1300, as especiarias eram vendidas pelo mar Mediterrâneo lá na Itália, com as cidades de Gênova e Veneza, né? A partir dos 1300, quando vem a peste negra em alta escala, matando um terço da população, quando as guerras ficam mais nítidas, quando a fome é avassaladora, as pessoas começam a buscar recursos em outros lugares. Nos anos de 1400 e 1500, vai ser quando as pessoas vão expandir os muros para além da Europa. As pessoas vão se lançar ao mar, as pessoas vão procurar outras rotas comerciais. Então, a expansão marítima comercial, ela não acontece da noite para o dia. Ela é um longo processo que envolve pelo menos 4 séculos, principalmente os anos 1400 e 1500, que é quando as pessoas vão se lançar para além do oceano. Professora, por que demorou tanto tempo assim para o pessoal pegar um barco e atravessar o oceano? Tinha muitos problemas em navegar, galera. Navegar não era uma coisa tão fácil no período. E a gente vai ver, inclusive, que uma das situações que facilitou muito foi a invenção da caravela, tá? Que a nossa atividade dessa semana vai ser sobre isso. Qual era o problema de navegar? Primeiro dos problemas era o medo do desconhecido. Os navegantes iriam viajar por locais que não tinham o menor conhecimento do que se tratava. O pouco do que se sabia era uma versão contada pela Igreja Católica que afirmava, por exemplo, que a Terra era plana, achatada, como se fosse, por exemplo, uma pizza, né? E que para além do mar tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico, existia o abismo do mundo. Inclusive, a Bíblia cita isso várias vezes, tá? Essa não é uma teoria criada da cabeça das pessoas. Está registrado em várias passagens na Bíblia que o mundo tem um abismo. Por isso essa teoria, ela foi difundida no período na Idade Média com muita força, né? O cristianismo era a lei, era a religião oficial. Então, os dogmas, as doutrinas cristãs eram repassadas. Então, dessa forma, o conhecimento que se sabia a respeito do mundo tinha muito a ver com a religião. Com isso, se criou uma ideia de que existiam demônios, monstros marítimos que circundavam esse mar, que era o oceano, né? E esses monstros, eles estavam ali a serviço também do inimigo, que às vezes era interpretado como Lúcifer e às vezes era interpretado como crenças de outros lugares relacionados à magia, relacionados ao ocultismo. O medo da viagem era tanto que os navegadores chegavam a acreditar que se eles se afastassem demais do litoral, eles poderiam até ser devorados por um monstro ou cair no abismo da terra, como a gente vê aqui essa estilogravura do final da Idade Média. Professora, tem um capetinho aqui embaixo. É porque uma das teorias que saía naquele período, que não está na Bíblia em si, né, mas era difundido na mentalidade popular, era de que o abismo do mundo era o lugar de moradia de Lúcifer, né? Aqui ele está sendo representado dessa maneira. Além do medo do desconhecido, desse perigo imaginário, tinham os perigos reais, tá? Não era muito fácil navegar, tanto pela dificuldade das embarcações, quanto pela rotina.
tá? Para começar, era uma alimentação precária. Entre os alimentos disponíveis tinha que ser aquilo que não se estragava. Então, eles tentavam priorizar biscoitos, carnes salgadas, peixes salgados. Né? A farinha de trigo eles levavam no início, mas depois se estragava. Comidas como lentilha, sal, azeite, mel, mostarda, que também era para tempero, e muita água potável, que não ficava muito bem, como por exemplo a água, com o passar do tempo, ela já estragava, e o vinho. O vinho era primordial naquele período, não porque as pessoas em si eram alcoólatras, mas porque depois de um tempo a água estragava, o vinho não. Então é aí que a gente nota, por exemplo, a vida no mar com base nos piratas. Se tu pegar o filme do Piratas no Caribe, como é que os piratas são representados? O tempo inteiro em um estado de higiene péssimo, né? E embriagados, porque era mais seguro beber rum, beber vinho, do que beber a própria água depois de um tempo. Assim, mesmo com os primeiros meses de viagem, boa parte desses alimentos acabava. E o que ficava na despensa muitas vezes tinha larvas, mofo, biscoitos amolecidos, sabor amargo, coisas estragadas, coisas esverdeadas e fedorentas, como foi relatada uma vez pelo Pedro Álvares Cabral. E nos paióis, os locais onde os alimentos eram guardados, era comum ratos e baratas. Acho que você vê bem aqui, ó, que no caso de fome extrema, os ratos eram cozidos. Eles eram comidos. Você está no meio do mar. Professora, por que que eles não pescam? Eles pescavam também. Mas a gente está falando de uma empreitada que ia centenas de pessoas. Tu já pensou pescar todo dia para centenas de pessoas? Difícil. Fora isso, né, existiam as doenças, as questões de higiene. Acho que tu já prestou atenção que tem um totô bem aqui ao lado, né? É porque a maior parte dos navios não contava com banheiro. As necessidades eram feitas assim. Então, os navegantes, eles tinham a área, costumava ser para trás dos navios, né? Onde eles faziam xixi, cocô e jogavam ao mar. Essa era a forma. Fora isso, tinha a questão de doenças. Os enfermos eram sempre muito numerosos. As péssimas condições de higiene favoreciam muito a proliferação de parasitas, como, por exemplo, piolhos, carrapatos, que davam até nas pessoas, era bem comum. Não só isso, mas até infecções de pele, como micose, como outras doenças mais graves, que chegavam até mesmo a ser repassadas, a ser transmitidas com toque. Doenças ligadas também à má alimentação, como diarreia, era bem comum. Enfraqueciam isso mais os viajantes, porque eles chegavam a causar morte de até metade, dependendo do tempo da viagem, dessa aventura aí. Então, essas pessoas moribundas, infectadas com algumas doenças muito temidas, como até mesmo a peste negra, que podia ir junto nos navios, elas chegavam a ser atiradas ao mar, como você vê bem aqui, ó, sujeito sendo atirado. Por que isso? Porque não tinha como enterrar, né? E o medo também da doença era bem comum. Então, muitas pessoas podiam morrer durante a viagem por doenças comuns e era essa a forma de se despedir delas. E como dificilmente haviam médicos a bordo, os doentes eram tratados da maneira como podiam. Ok? Você viu aqui que fala sobre animais, né? Às vezes, quando eles não tinham ideia de quanto a viagem poderia durar, eles tentavam levar animais vivos, né? Porque aí, com recursos como o frango, por exemplo, com a galinha, poderiam ter ovos, com a vaca poderiam ter leite. Isso poderia tornar mais viável a sobrevivência deles, né? Caso os alimentos encaixotados acabassem. Eu queria que tu prestasse atenção bem aqui, ó. Dos 160 marujos que embarcaram com Vasco da Gama para as Índias, 120 morreram no caminho. 160 foram, 120 morreram. Não era fácil, galera, a rotina de quem navegava.
Viajar, galera, nesse período não era fácil. Mesmo conhecendo a rota, imprevistos podiam acontecer. Nota aqui que a viagem do Vasco da Gama dura em torno de quase um ano para sair de um ponto e chegar ao outro. E a gente sabe desses detalhes, dessas dificuldades, né, que os navegantes passavam por conta do diário de bordo. Aqui tu tens uma ilustração publicada com registros do Pedro Álvares Cabral. Aqui ele relata que das 13 caravelas que foram com ele na empreitada, 6 não voltaram. E não voltaram por motivos diferentes. Não voltaram porque alguns foram atacados, outra caravela encalhou, algumas caravelas tiveram problemas com o mastro, com o tecido, né, com as velas. Outras caravelas se perderam na tormenta, se perderam no meio do oceano. Então, das 13 caravelas, só 7 conseguem fazer a viagem de ida e volta até Portugal. E a gente sabe disso, né, por conta dos diários de bordo. Então, além dos muitos riscos envolvidos, como naufrágio, até mesmo ataque de piratas dos corsários, tinha a questão de não saber o quanto que a viagem poderia durar e até as dificuldades tecnológicas, de que não era todo navio que estava preparado para esse tipo de viagem e as surpresas que encontrariam no meio do caminho. Assim, a gente consegue perceber que um dos grandes problemas de se lançar ao mar era, na verdade, os perigos reais que enfrentavam. As embarcações não eram tão fortes o suficiente logo no início para se manter nas águas do oceano. Os ventos muitas vezes eram desfavoráveis, eles não sabiam como usar o vento a seu favor. Haviam pontos críticos de encalhe, os suprimentos podiam não aguentar, alguns podiam morrer de fome e sede por causa disso. Podiam pegar doenças desconhecidas, podiam ser atacados por outros, né? O pior é que poderiam investir altos valores nessas viagens, porque elas não eram baratas, e essa expedição podia não resultar em nada. Eles não sabiam o que iam enfrentar, não sabiam para onde iam. Ir rumo ao desconhecido era muito complicado. Não é à toa que leva tanto tempo para a Europa se lançar ao mar.